Agora sim, vamos chamar o nosso convidado especial. Eu vou falar uma coisa que vai dar uma quebrada, né? Mas ele deve ouvir isso muito, que eu cresci vendo esse jovem que vai nos brindar com a sua presença ilustre, ainda que virtualmente com a gente, humorista, ator e autor. É tudo um pouco esse homem, viu? Muito bom dia, Hélio de la Penha. Jamais imaginei que fosse anunciar uma participação dessas aqui no De Primeira. Que prazer ter você com a gente. Muito obrigado por estar conosco. Pô, que isso, cara. Vocês tem tanta gente boa aí chegando, pelo amor de Deus. Não vem com essa história, não. Prazer falar com você por aqui ao vivo no De Primeira, Hélio. Você, torcedor, um dos vários ilustres do Botafogo. Os mais jovens, ultimamente, têm usado a expressão que se chama coringar, que é o vilão do filme do Batman. Ele começa a dar risada nas situações mais tapafúrdias e traumáticas possíveis, como aquela pessoa que já não tem mais sentimentos. Só passa pela vida sem sentir aquele rombo no coração, porque o sofrimento já foi tamanho que ele não consegue já nem mais dimensionar as coisas. Você, como botafoguense que é, coringou ou conseguiu manter a sanidade mental nessa temporada maluca do Botafogo? Eu não entendi bem o conceito de coringar. Eu queria dizer para você que a única coisa que me deixa satisfeito nessa história toda é que o Botafogo sacaneou tanto a gente que a gente ficou imune a tudo, qualquer meme, sacanagem, entendeu? Podem me zoar à vontade, cara. A resposta que eu tenho a dizer é o seguinte, cara: você não vai conseguir me sacanear tanto quanto o meu próprio time. Então, trocando em miúdos, ele praticamente coringou. Só tá faltando dar risada da própria desgraça. Mas você tá com uma cara boa, então acho que você tá bem na saúde mental. Risada direto. Eu recomendo aí os espectadores do canal UOL, dá uma passadinha no meu Instagram, @lapena. Você vai ver várias piadas sobre essa história do Botafogo. Inclusive, eu acabei criando uma frase que eu acho que resume a história do Botafogo nessas 10 últimas temporadas, nessas 10 últimas rodadas, que é o seguinte: eu acho que houve muita força de má vontade. Impressionante, né? Tinha que fazer essa força de má vontade para conseguir o que conseguiram, né? Porque foi uma coisa inacreditável que eles fizeram, sabe? Eu cheguei assim a ver assim, eu vejo que o John Textor ele está querendo recorrer na justiça, sabe? Mas eu acho que ele está com teses muito equivocadas. Hoje fala de juiz, depois de tudo que aconteceu, sabe? Pô, da arbitragem, está completamente equivocado. Agora, eu estaria do lado dele se ele se ele fosse recorrer para mudar um pouco o regulamento do campeonato, entendeu? Primeiro, eu acho que, segundo tempo, os jogos deveriam ir até os 40 minutos, e não os times ficam desgastados naquele momento, sabe? Acho que não faz sentido, entende? Vira uma outra partida dos 40 em diante, sabe? Então, se ele entrasse nessa, eu apoiaria. Outra tese que eu apoiaria ele era a gente rever o conceito do título. O conceito do título, porque pensa bem, por que o título tem que ser dado para o time que está em primeiro lugar na última rodada, e não para aquele time que passou mais rodadas em primeiro lugar? Porra. Perfeito. Uma corrida de maratona, né? Exatamente, sabe? Porque, assim, já houve uma mudança, né? Quando você deixou de ter o play-off, né? Para ter os pontos corridos, sabe? Já obedecendo uma nova lógica. Então, eu quero trazer uma outra lógica. E pensa bem, pensa comigo assim: cada vitória vale 3 pontos, empate, certo. 1 ponto, derrota 0. Perfeito. Agora, o time que fechou a rodada em primeiro lugar, ele deveria ganhar 1 ponto mais. Aí olha o que aconteceria com o Botafogo, Hélio. Dá uma olhada. Olha quantos pontos a mais o Botafogo teria aqui, ó. Olha isso aqui, ó, esse mosaico da Estrela Solitária. 31. Dá uma olhada. É sobre isso. É sobre isso que eu tenho a dizer, entendeu? Eu tenho umas duas sugestões. Uma sugestão é que o título será dado para quem termina o primeiro turno em primeiro lugar.
E a segunda sugestão, que já aconteceu no passado, é que o título seja dado para quem empatar 1-1 com o Santos. Não é? Não foi assim em 95? Por que esse ano foi diferente? Essa de 95, vocês só contam até a página 2. Essa é a verdade. Não, empatou 1-1. Não, empatou em 1-1, mas teve a vitória aqui no Rio de Janeiro, né? E onde, inclusive, a gente deveria ter tido uma margem maior, porque a gente foi garfado aqui. Agora, eu entendi, havia um ressentimento do Santos, porque houve um ato de violência aqui, torcedores, enfim, perderam a vida ali na favela da Maré, né? Entraram num atalho equivocado, e eu acho que isso criou um ressentimento muito grande. Mas, assim, aí fica aquela história do impedimento do Túlio e tal, quando, na verdade, cara, se você for ver, todo jogo tem algum tipo de garfada, né? Antes do VAR, as situações de polêmica de arbitragem eram completamente diferentes, né? Nessa ocasião era o Márcio Rezende de Freitas, árbitro que o torcedor do Santos lembra toda vez que fala da final de 95. Mas falando desse Botafogo, primeiro, sensacional, sugestões muito boas, gostei. O chat pode até dar mais sugestões como essa do Hélio. Para você seguir, a arroba dele está aqui na tela, @lapena, está na arroba na frente ali do nome do nosso querido convidado de hoje. Mas PVC, a gente tem que abordar essas situações que o Hélio levantou aqui. São boas sugestões para o futebol brasileiro. PVC, o que você me diz? Eu acho todas boas sugestões. O problema é que vai chegar uma hora que, quando a gente adotar essa sugestão no ano que vem, o Botafogo vai ter uma rodada na liderança. Exatamente. Que é o que me lembra sempre. Eu adoro, de vez em quando eu cito esse livro, que é o Febre de Bola, do Nick Hornby. Sim, sim. E o Nick Hornby escreve: o Arsenal fica sem ganhar o campeonato de 71 a 89. E quando ele começa a descrever a temporada que sai da fila, que é 89, ele diz assim: passei a maior parte da minha vida indo a estádios em jogos que não valiam nada. Ou melhor, que para a imprensa não valiam nada. E depois de 10... Porque depois de novembro o Arsenal não tinha mais chance de ser campeão e ele continuava indo para o estádio. Então a maior parte da vida ele passou vendo jogos que não valiam nada. E depois de 10 anos passando assim, acreditar em ser campeão é como acreditar em Deus. Você sabe que você pode crer, mas se você quiser convencer alguém, não há nenhum argumento lógico para convencer alguém de que o Arsenal ia ser campeão. Mas aí o Arsenal foi campeão, que é o que vai acontecer com o Botafogo. Não foi esse ano, pode ser no próximo vai ser campeão. Uma hora, você é de um tempo em que você viu muito o Botafogo campeão, né? Ou seja, você passou maus bocados na adolescência, mas até 68 você viveu aquele Botafogo de Garrincha depois de Jairzinho, né? Exatamente. Eu vi ali 67, 68, que, na verdade, a gente teve era um brasileiro, aquele torneio Roberto Gomes Pedrosa, e você tinha uma hegemonia no Rio de Janeiro muito grande. Você tinha um time que era indiscutível, inclusive a Copa de 70, a gente tem que atribuir ao Botafogo e ao Santos, né, que era quem forneceu a base da nossa seleção. Aliás, o tricampeonato, a gente tem esse orgulho, né? Porque foram justamente jogadores do Botafogo e do Santos que trouxeram o tricampeonato, que, enfim, colocaram o Brasil no mapa mundi do futebol, né? Então, quer dizer, foi um momento, uma época de ouro maravilhosa. Depois a gente passou por um jejum longo, aí veio o Campeonato Carioca de 89, e nos anos 90, a gente hoje, assim, olhando em retrospectiva, não pode reclamar. 92 a gente foi vice-campeão, 95 nós fomos campeões, 98 teve o Rio-São Paulo, enfim, a gente estava presente, a gente estava brigando por ali, né? Agora, quando entrou os anos 2000, meu Deus do céu, foi só tragédia. Complicado, né? Complicado. Hélio, em cima disso, você é um cara que já viu muito da história do Botafogo, mas nessa temporada, como é que foi a tua postura quando o time fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos? Você estava aquele botafoguense raiz, desconfiado, fala, isso aí não está muito com a cara do Botafogo, tem alguma coisa errada? Ou você estava enchendo o peito e falou, não, agora vai? Não, olha, durante um bom tempo
eu estava estilo Stepan, sabe? Stepan Nercessian, sempre com aquele pé atrás e tal, e até achando estranho, porque a gente estava com uma postura muito diferente do que a gente costuma ter, sabe? E aí eu comecei a fazer uma campanha pelo resgate do pessimismo, porque aquilo não estava condizendo com o nosso DNA, sabe? Então, eu achava importante resgatar o pessimismo, achava que algumas derrotas para dar uma situada seria importante. Porém, a gente exagerou, a gente passou dos limites. E o que aconteceu foi que o Botafogo desaprendeu como é que faz para ganhar um jogo que seja, sabe? E a cereja do bolo, sem dúvida, foi o jogo com o Curitiba. Foi uma coisa que realmente não dá para... Ninguém... As pessoas tentam várias explicações e ninguém consegue explicar, sabe? Eu acho que equivale muito à nossa derrota na Copa de 50, sabe? Que ficaram várias teses e até hoje ninguém consegue entender como é que o Brasil perdeu aquele título, assim como ninguém vai conseguir explicar por que o Botafogo fez questão de não ser campeão. Daqui a alguns anos a gente vai lembrar da história do título do Botafogo que foi perdido, com um roteiro que envolve Cristiano Ronaldo ligando para Luiz Castro, Luiz Soares, que não veio jogar no tapetinho porque tinha show, e aí jogou em São Januário, e com uma loucura, com virada de 4-3 do Palmeiras, 4-3 do Grêmio, empates nos minutos finais contra Red Bull Bragantino, contra Fortaleza, e derrota agora, empate com sabor de derrota para o Curitiba, que foi inacreditável. E o Santos também. Não, e dizer que o Messias faz gol contra o Botafogo, porque a coisa não está boa, né? Exatamente. Assim, e dizer que assim, bastava um desses resultados para a gente, no mínimo, agora estar na Libertadores, né? Entendeu? Sim. Então a gente está hoje lutando para entrar na Libertadores, e isso dependendo de resultados. Né? Isso é o mais inacreditável, né, Hélio? Chegar na última rodada sem chance de título e fora do G4. Aliás, vou aproveitar para te fazer a pergunta da nossa enquete. Quem que você acha que vai ficar fora do G4? Eu estou achando que vai ser o Botafogo. Vai ser o Botafogo, porque assim, eu não vejo nesses times aí, nenhum desses três, esse espírito tão de porra, sabe? De chegar, de morrer na praia, entendeu? Sabe? E eu entendo de morrer na praia, eu sou nadador de águas abertas, entendeu? Sabe? Eu acho que o Botafogo desaprendeu, eu acho que agora só volta a ganhar no ano que vem. Eu acho que, entendeu? Não sabe, porque foi uma coisa. Você vê que ele andou em campo agora contra o Cruzeiro, uma coisa incrível. Contra o Vasco, chegou ao ponto do Marçal, que era o capitão, declarar no final que o Botafogo não encarou aquilo como uma decisão. Porra, ele tinha vindo de uma virada histórica do Palmeiras, como é que não ia considerar aquela uma decisão, entende? Eu, sinceramente, acho que quando o Botafogo tomou aquela virada contra o Palmeiras, e, no meu entender, o Botafogo foi para o intervalo, foi para o vestiário, botou a faixa de campeão, começou a fazer dancinha de TikTok lá no vestiário, sabe? E quando voltou a campo, encontrou um outro Palmeiras, se surpreendeu, perdeu aquele jogo, e a partir daquele momento o Botafogo botou na cabeça que não merecia ser campeão. E aí fez de tudo para que a justiça fosse cumprida. E saiu de um 3-0, né? Importante, não lembrava desse detalhe. Foi 3-0 para o intervalo, assim, show de bola, um amasso. Entendeu? E ainda teve o detalhe, Hélio, que o Hendrick contou depois. Olha isso, a frase há coisas que só acontecem ao Botafogo, o PVC sempre conta pra gente aqui a origem dela no de primeira. O Hendrick escutou a torcida gritando campeão no Newton Santos. Ele falou, o quê? Os caras estão gritando é campeão? Agora que eu vou destruir o jogo. O Hendrick destrói o jogo no segundo tempo. Só que não era para o campeão do título brasileiro. Era o atleta do Botafogo que voltava do PAN e estava dando a volta olímpica antes do jogo. E o Hendrick se motivou pelo motivo errado. Cara, é inacreditável esse roteiro, Hélio. Você ficou sabendo dessa? Pô, não estava sabendo dessa, não. Cara, mas é impressionante isso. Tudo conspirando contra. Uma coisa inacreditável.
Agora, realmente eu fico ouvindo assim. Existem várias teorias da conspiração que estão rolando, né? Eu, particularmente, a pessoa que eu odeio nessa história toda é o Cristiano Ronaldo, é o grande FDP da história toda, entendeu? Porra, por que ele veio pegar um técnico do Botafogo que estava 28 anos na fila, meu irmão? Entendeu? Por que ele não foi atrás do Jorge Jesus? O Flamengo tanto sonha com a volta de Jesus, entendeu? A volta do Salvador. Porra, sabe? Agora vem justamente em cima do Luiz Castro. Eu não sei. Agora, PCC, eu tenho uma dúvida aqui, eu queria até tirar contigo, você é o cara que gosta de fazer análises e previsões, mas assim, sabe o que eu fiquei achando depois, assim, com a saída do Luiz Castro? Hoje eu tenho a impressão de que ele percebeu que o Botafogo tinha um time, mas não tinha um elenco, que em algum momento ele ia pipocar, entendeu? Então, ele aceitou esse convite para que não caísse na conta dele esse fiasco final. O que você acha do meu ponto de vista? Eu só não acho isso porque eu conversei com ele depois que ele foi para a Arábia. Tem algumas mensagens dele aqui que ele diz assim: tenho convicção de que o Botafogo é o time que tem mais chance de ser campeão. Isso era ainda no primeiro turno, né? Então ele achava que podia ser campeão. Outra coisa que ele diz, tem muita coisa gravada aqui. Só falamos do jogo, o resto de importância. Ele acreditava que podia ser campeão. Não estou conseguindo achar nenhuma frase dele que diga isso textualmente, mas ele falou que entendia que Botafogo, pelo conjunto, pelo bloco, que achava que o bloco estava muito bem montado, o bloco baixo muito bem estruturado taticamente, e que isso ia levar o Botafogo ao título. Agora, tem coisas que são muito malucas, né? Por exemplo, se o Bruno Lage não barra um tiquinho, o Bruno Lage não é demitido. E se o Bruno Lage não fosse demitido, talvez não tivesse mudado tudo que mudou, né? Também, se o Cristiano Ronaldo não liga para o Luiz Castro, também não teria saído, também não teria acontecido nada disso. Como é que foi essa conversa, hein? Você podia simular como é que foi essa conversa algum dia, algum sketch teu, hein, Hélio? Do Cristiano Ronaldo falando com o Luiz Castro. Fala assim, esse time aí, Botafogo, vamos dar uma mudada, tá muito tranquila a vida desse time aí. Vem para cá, vamos mexer o negócio aí. Imagina como é que foi essa conversa, hein, Hélio? Essa conversa deve ter sido bem curiosa, sabe? Mas nesse caminho aí que você está falando, o PVC, você estava falando do que mesmo? Peraí. Do Luiz Castro ter dito que ele achava que tinha mais chance do Botafogo ser campeão. Ele acreditava que o Botafogo seria campeão mesmo depois da saída dele. O Bruno Lage, se o Bruno Lage tivesse ficado e tal. O Botafogo, ele é, de fato, o campeão do pretérito o pretérito imperfeito, né? Porque o seria e o se, né? Enfim, a gente tá muito nessa história toda. Porque, por outro lado, hoje, assim, depois da queda de desempenho do Tiquinho, a gente hoje entende por que o Bruno Lage queria barrar o Tiquinho, sabe? Porque ele caiu muito de rendimento, sabe? Aliás, depois da contusão, ele voltou mal. Entende? Eu acho que ele levaria, o natural seria ele levar um pouco mais de tempo se recuperando para voltar com mais convicção. E até comparo com o que aconteceu com o Ganso, que também, depois que ele se contundiu, a contusão mais grave, mas ele levou um bom tempo para recuperar o moral e a sua condição, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, o Bruno Lage estava... hoje, eu acho que ele estava no caminho certo ao barrar o Tiquinho. Mas o que houve também foi assim, a panelinha dos jogadores tomaram o poder na história lá toda e, com isso, eles dispensaram o Bruno Lage, coisa que tinha todo o apoio da torcida, resolveram efetivar o Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, e o Lúcio Flávio ele passava a ser
um amigo, um parceiro ali dos caras, era um parça, um cara que, enfim, que não ia cobrar muito, que ia, sabe, compreender qualquer erro, tudo mais. E, além disso, eu acho que eles também pediram para não ter preparador físico, né? Acho que falam assim, acho que não precisa de negócio de preparador físico, não, sabe? A gente se garante, entendeu? E porque o time morria no segundo tempo. Em todas essas patuscadas que o Botafogo deu, né, nessas últimas rodadas, à exceção do Cruzeiro, que eu fiz questão de não assistir, o primeiro tempo era um primeiro tempo razoável. O segundo tempo é que caiu o rendimento. Então eu fico na dúvida, assim, será que não houve assim uma caída também no preparo físico desses jogadores? Os acréscimos puniram bastante o Botafogo, principalmente nessas viradas que a gente lembrou. O Tiquinho Soares, para pegar o contexto do que o Hélio estava dizendo, chegou a ser cotado para a seleção brasileira. Parte da imprensa e opinião pública achava que merecia pelo menos uma chance. Ele perde o pênalti ali, né, contra o Palmeiras, que poderia ter definido a questão no jogo no Newton Santos. O Everton ali também foi bem naquela ocasião. E agora o Botafogo nessa situação de chegar à última rodada, tragicamente fora do G4 depois desse roteiro todo maluco. Eu nem achei que o Everton foi bem na bola, não. Eu acho que o Tiquinho que errou muito. Ele bateu muito mal, sabe? Naquela posição ideal para o goleiro agarrar, que é a meia altura, no canto, nem tanto ao canto. Enfim, se o goleiro acertar o canto, a bola está na mão. A bola estava na mão, sabe? Então, foi uma coisa assim... E se ele estava? E depois veio, não, o Tiquinho estava abalado psicologicamente, o pai, não sei o que e tal. E se ele está abalado psicologicamente, por que não colocar outra pessoa a bater? Entende? Essa coisa assim do jogador que está abalado, ficar responsável por uma coisa desse vulto, é inexplicável, entende? Eu comparo aí o pênalti do Tiquinho ao pênalti do Zico em 86, entendeu? Porque ele vinha, estava contundido, entrou depois e tudo mais, durante a partida ele fez um gol, mas, enfim, não cabia a ele ser o batedor. Assim como não cabia ao Tiquinho, sabe? Ser o batedor daquele pênalti naquela altura, naquele momento, entendeu? Para recuperar o seu... Sei lá, entendeu? Acho que não fazia sentido. Mas, enfim, são várias suposições, vários sis que, infelizmente, não são considerados. O Lúcio Flávio foi ao Charla Podcast essa semana e falou que o tempo mostrou que ele não era o culpado, né? Porque ele saiu e o time continuou sem vencer. O Botafogo chegou a 10 jogos sem vencer. A última vitória foi no dia 18 de outubro contra o América, já rebaixado em lanterna 2-1. Desde então não venceu mais, foram 6 empates e 4 derrotas. Mas quem não perde nem empata e só vence é Hélio de la Penha, nosso convidado especialíssimo aqui do De Primeira. Quero te agradecer pela participação e deixar o espaço aberto para você divulgar algum trabalho que você queira, a sua arroba de novo para a galera. Fique à vontade, Hélio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Olha, meu arroba é esse aí, arroba Lapena. Ali eu faço questão, vocês aí, quem quiser me zoar, por favor, vai lá no meu perfil, me zoa à vontade, entendeu? Porque eu já percebi que se você é muito zoado, o algoritmo te favorece, é muito Joga bom. para cima, né? Gente, pode ir lá, meter o malho à vontade, sabe? Não tem problema nenhum. Ali também tem a minha agenda de shows, e nesse fim de semana, sábado, eu estarei aí em São Paulo, estarei fazendo um show em Osasco. Vou fazer o meu show Preto de Neve, um show de stand-up que está muito divertido, estou correndo aí o Brasil todo com ele. Estarei aí em Osasco o dia 9 e no dia 21 estarei em Guarulhos, num show comedy. Vocês, PVC, Marcelo, vocês estão convidados, fala com a produção, me manda um recado, vai ser um prazer ter vocês na minha plateia. Pô, que legal, que prazer é todo nosso, um orgulho para a gente ter você aqui no De Primeira, e eu tenho certeza que o lado bom, se é que existe algum de todo esse drama do Botafogo, que vai te dar farto conteúdo de textos para os seus espetáculos, hein? Você vai ter muito texto para usar agora. Já tem bastante coisa, você dá uma olhada depois lá no meu perfil, vocês vão ver que já tem até corte de show com o Botafogo. Certamente, isso é farto material para um cara com o teu nível de competência.
Muito obrigado pela participação com a gente. Um prazer falar com você, Hélio. Um abraço a todos aí. Valeu e obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Valeu. A gente que agradece. Oportunidade espetacular. Claro que de forma dramática para o torcedor do Botafogo, gostaria que fossem melhores situações. Se tivesse o Botafogo feito o curso natural das coisas, quem sabe o Hélio estaria falando já aqui sobre o título, né? O PVC lá atrás tinha imaginado que poderia até ser contra o Santos, numa coincidência de 95, mas o destino e as coisas não aconteceram como no primeiro turno, bem longe disso. O Botafogo fez a melhor campanha da história no primeiro turno e uma segunda metade de rebaixado, e por isso chega a última rodada já sem chances de títulos. Que luxo, hein? Eu jamais imaginei que fosse anunciar a participação de Hélio de la Penha. Que momento que vivemos neste 6 de dezembro.